Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo, não é verdade? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para refletir com você sobre como estudar a Bíblia, o e-book utilizado na FATEMIPAC para a matéria de hermenêutica. Quase que não saía, hein? Hermenêutica, que é a forma de interpretar a Bíblia Sagrada. Hoje, com o capítulo 7, figuras classificadas pela gramática. Figuras de retórica. Vamos, então, estudar sobre figuras de retórica. As figuras de retórica são figuras de linguagem que aparecem na Bíblia, que são as mesmas classificadas pela gramática portuguesa. Por isso, nós vamos estudá-las a seguir. A primeira delas é a metáfora, semelhança entre duas coisas que se aplicam a um termo. Vejamos estas expressões do próprio Cristo Jesus. Eu sou o caminho. Ele é uma pessoa. Aí ele diz, eu sou a videira. Ele é uma pessoa e não uma árvore. Vós sois a luz do mundo, ou vós sois o sal da terra, ou vós sois as varas. São expressões que se utiliza determinadas coisas para aplicar a uma outra ativa que tem o significado aplicativo àquilo ali. Essas expressões da Bíblia, que acabei de dizer, estão em João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 5, como também em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Eu sou o caminho, interpretar-se que Jesus é a meta, é o conhecimento, pois somente por ele podemos chegar ao Pai. Já quando Jesus diz, eu sou a videira, vós sois as varas, Cristo é o caule, que comunica, que transmite a vida, a força aos crentes nele, para que eles, como varas, produzam frutos que são da vida evangélica, fruto do próprio Cristo em suas próprias vidas. O segundo figura de linguagem é a sinédoque, quando são mencionadas duas coisas entre as quais não há semelhança, mas uma certa relação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 27, lemos, beber o cálice do Senhor. Aqui se menciona cálice por aquilo que contém a parte pelo todo, ou quando a Bíblia diz, a minha carne repousará segura, Salmo 16, versículo 9, quando se deveria dizer, o meu corpo ou o meu ser está seguro. Terceira figura de linguagem, metonímia, é uma relação de uma coisa não visível formada apenas na mente, ou seja, a causa pelo efeito ou o sinal pela coisa significada. Como vemos na palavra de Cristo a Pedro quando ele diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo. João capítulo 13, versículo 8. A palavra lavar significa aqui purificar ou limpar. Pedro confunde o símbolo com a realidade, pedindo ao Senhor que lhe lave não somente os pés, como também as mãos, a cabeça. Pedro era aquele típico discípulo exagerado. Já em João capítulo 13 e os versículos 7 a 10, a significação da lavagem dos pés expressa purificação completa. Depois vem a quarta figura de linguagem, que é a prosopopeia, é a personificação de coisa inanimada, atribuindo a esta coisa os efeitos e ações de pessoas.
O apóstolo Paulo fala da morte como se fosse uma pessoa capaz de ter sentimentos, emoções. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou quando o salmista diz, lá no Salmo 85, verso 10, a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aqui o salmista faz referência ao reinado messiânico, quando haverá abundância de benignidade e de fidelidade. Quinta figura de linguagem é a ironia, é a expressão que significa o contrário do que se está pensando ou sentindo. É usado para diminuir e menosprezar a um determinado objeto ou pessoa, mas às vezes é empregado para louvar, engrandecer. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de ser acordado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27. A sexta figura é a hipérbole. A hipérbole é a figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, encontramos a seguinte frase: e ainda muitas coisas há que Jesus fez, as quais, se fosse escrita uma por uma, creio que nem mesmo ainda no mundo inteiro caberia os livros que se escrevessem. A sexta figura de linguagem é a fábula. A fábula é a narração em que seres irracionais e mesmo objetos inanimados são apresentados falando com paixão, com sentimentos humanos, para ensinar lições morais. Portanto, a fábula narra o que é imaginário. Vamos ver duas fábulas do Antigo Testamento. Por exemplo, a fábula que está em Juízes, capítulo 9, versículo 15, que é a fábula das árvores ungidas ou ungindo um rei. Lá diz o seguinte: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Esta fábula foi proferida por Jotão, ao referir-se ele a Alimeleque e aos cidadãos de Siquém. Isto significa que, como o espinheiro, que nada vale, pelo contrário, ameaça a lavoura, prejudicando as plantas novas e até as árvores de valor, assim também Alimeleque, ao invés de proporcionar segurança ao povo de Siquém, tornar-se-ia motivo de sua destruição. A segunda fábula que me chama a atenção no Antigo Testamento é a fábula do cardo e do cedro. No segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 9, encontramos: mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Jeoás, rei de Israel, expressou-se sobre Amazias, rei de Judá:
Os animais do campo pisaram o cardo. Amazias, depois de grande vitória sobre os edomitas, deixou-se vencer pela soberba e pela idolatria deles, e ainda ameaçava a guerra a Israel, mas foi destruído e pisado como cardo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 14. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento existem diversas recomendações contra as fábulas de falsos mestres para enganar os crentes. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós vamos encontrar as seguintes palavras, tanto de Paulo como de Pedro. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que conduzem antes a discussões que edificação para com Deus que se fundou na fé. Já Pedro 1, versículo 16 diz, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. A sétima figura de linguagem, já no Novo Testamento, é o enigma. O enigma é uma palavra que significa uma expressão que só se pode entender por muito esforço mental. Também é um tipo de alegoria de difícil solução. Por exemplo, o Salmo 78, versículo 2 diz, com o meu servo Moisés falo claramente e não por enigma. Lá em Números 12, versículo 8. E Salmo 78, 2 diz, publicarei enigmas dos tempos antigos. E Juízes, capítulo 14, verso 14 diz, então lhes disse, do que come saiu comida, e do que do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Isso aconteceu com Sansão, falando para os filisteus esse enigma. A oitava alegoria a oitava figura de linguagem é a alegoria. Exposição de um pensamento sob forma figurada, ficção que apresenta um objeto para dar ideia a outro. A carta aos Gálatas, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma alegoria diferente a fatos importantes de história de Abraão e Israel, onde os dois conceitos, o da lei e o da graça, são apresentados alegoricamente em Sara e Agar, duas mães de filhos de Abraão. O profeta Isaías faz aplicação semelhante ao povo judeu, representado por uma vinha e por um outeiro fértil. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, que apesar dos grandes cuidados divinos, produziu uvas bravas em lugar de retidão, iniquidade em lugar de justiça, o clamor dos oprimidos. Isaías 5, versículo 1 até o versículo 17. Já em João, capítulo 6, João Evangelho, capítulo 6, Jesus faz uma alegoria dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne,
que darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Muitas vezes os judeus e até os discípulos se escandalizavam por não entenderem as alegorias de Jesus. Na verdade, Jesus queria dizer que aquele que se identifica com a vida e com a morte sacrificial de Jesus Cristo, bem como com seu caráter redentor, toma posse imediata da vida eterna e da ressurreição vindoura, pois a carne e o sangue de Cristo alimentam as nossas almas para uma união com Cristo Jesus. E aí nós vamos encontrar mais um texto em João, capítulo 6, versículo 35 a 38, que, resumindo, diz: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera ele: eu sou o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não é como acaso os vossos pais que comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Lembrando que aqui nós fizemos um resumo de algumas frases do texto de João Evangelho, capítulo 6, versículo 35 a 58. Se quiser ver o texto todo, fique à vontade. Podemos notar ainda diversas alegorias em passagens como Gênesis 49, versículo 9, onde Judá é apresentado como leãozinho. Já no Salmo 80, versículo 8 a 19, Israel é apresentado como a vinha vinda do Egito. Ou em Ezequiel, capítulo 19, versículo 1 a 9, quando Israel é comparado com um leão e os seus cachorrinhos. Por fim, em Cantares de Salomão, a relação entre Cristo e sua igreja é descrita na relação entre o noivo e sua noiva, que é a igreja. Quarta figura, nona figura, símiles. Símile significa analogia, semelhança, comparação, que se faz de uma coisa com outra que se assemelha. O dicionário Aurélio Buarque, de Holanda, define como qualidade do que é semelhante ou comparação de coisas semelhantes, ou ainda análogo, semelhante. O termo símile aparece escrito em nossas Bíblias, né? Somente uma vez, e ela está no livro do profeta Oséias, capítulo 12, versículo 10, quando diz: também falei aos profetas e multipliquei as visões. Pelo ministério dos profetas, usei de parábolas, porém, como figura gramatical, é muito apresentada e é de uma extraordinária beleza para a compreensão e interpretação da palavra de Deus. Vamos ver o que diz alguns outros textos, como, por exemplo, Salmo 59, versículo 6, que diz: voltam à tarde, dão gemidos e, como cães, rodeiam a cidade. Estas palavras de Davi, ao suplicar a Deus o livramento dos seus amigos, quando Saul mandou que guardasse a sua casa para o matar. Embora esses guardas fossem fortes, Davi os considerava cães
ganindo, rodeando a cidade. Davi, sabendo que Deus seria o seu socorro, zombava deles, comparando-os como cães, pois esperavam de Deus a vitória, como de fato podemos ver o texto de Salmo 2, versículo 2 a 4 e 37, versículos 2 a 3. Porque os homens são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por elas o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Salmo, versículo 103, capítulo 103, e o versículo 15 e 16. Foi Deus quem formou o homem, somos pó, e esse homem mortal é comparado a um simples erva, a uma frágil flor que nem bem amadurece e já começa a murchar. Muito bem. Muitos outros textos da Bíblia que falam dessa figura de linguagem. São, portanto, sublimes os símiles na Bíblia, pois nos auxiliam e asseguram clareza na interpretação das Escrituras. O décimo, ou a décima figura de linguagem é a antítese. A antítese significa contraste, oposição de pensamento ou de palavra. É encontrada em muitas partes das Escrituras e quase sempre apresenta o contraste existente entre o mal e o bem, entre o falso e o verdadeiro, certo? Como, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44, nós vamos ler o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Existem muitos outros textos na Bíblia, mas agora vamos para a 20ª figura de linguagem, que é a apóstrofe. A apóstrofe é uma interrupção que o orador faz para dirigir-se às coisas ou pessoas. É a interpelação direta e repentina do que o dito mordaz e o imprevisto. O apóstrofe é comumente usado pelos oradores sagrados a fim de chamar a atenção para alguma coisa presente ou ausente, real ou imaginário. Por exemplo, Absalão, filho de Davi, já estava morto. No entanto, Davi clamava usando a seguinte figura, o apóstrofe. Ele dizia, e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 33. Já o profeta Jeremias utiliza-se do apóstrofe, dizendo, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22, 29. O Senhor Jesus também utilizou quando exclamou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Lucas 13, versículo 34. Finalmente, o 20º ou a 21ª figura de linguagem é o clímax ou gradação. Refere-se ao grau máximo, ao ponto culminante. Aparece na Bíblia constituído por palavras ou por capítulos inteiros ou por livros inteiros. Paulo não procura apenas apresentar um discurso mais cheio de convicção com relação à grandeza do amor de Deus e chega ao clímax quando ele diz, porque estou certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. O mesmo apóstolo Paulo, depois de apresentar o valor e a veracidade da ressurreição, atinge o auge, o clímax da gradação da sua explanação e diz: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Há muitos outros exemplos na Bíblia relacionados com o clímax ou gradação. Vamos para o 22º ou a 22ª figura de linguagem. Interrogação. A ação de interrogar, perguntar, é a figura pela qual o orador se dirige ao seu adversário ou ao seu público ouvinte em tom de interrogação, sabendo que não terá resposta. Um exemplo disso está em Romanos, capítulo 8, versículo 33 a 35, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Querem nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Estas expressões podemos encontrar em João 11, versículos 7 e 10, 20, versículo 4 e 5, e Gênesis também, capítulo 25, capítulo 18, versículo 25. 23ª figura de linguagem, provérbios. Provérbios é a sentença ou máxima expressão em poucas palavras e que se torna vulgar ou comum. Os provérbios constantes nas Sagradas Escrituras são adágios da sabedoria divina aplicada às condições do povo de Deus. Contém orientações sábias e podem ser aplicadas à vida prática. O Salomão foi inspirado a escrever um livro inteiro de provérbios, cujo objetivo está expresso no capítulo 1 e o versículo 2 a 6, que diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras do sábio e seus enigmas. Estas são as palavras de Salomão em Provérbios 1, 2 a 6, para dizer o objetivo do seu livro, o livro de Provérbios. Nas páginas sagradas encontramos muitos provérbios. Alguns foram proferidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como a expressão de Lucas 4, 23, que diz: médico, cura a ti mesmo. Ou em Mateus capítulo 13, 57, quando Jesus diz: não há profeta sem honra a não ser na sua própria
pátria e na sua própria casa. Para uma correta interpretação dos provérbios, deve-se saber que eles normalmente não têm contexto, como também deve-se verificar a que classe pertence, visto que podem ser apresentados como metáfora, símiles, parábolas ou alegoria. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 20 e 33, como também Eclesiastes capítulo 9, versículo 13 e 18, que apresentam-se como parábola. 24ª figura de linguagem. Acróstico é uma composição poética em que o conjunto de letras iniciais, mediais ou finais de cada verso forma um nome de pessoa ou de alguma coisa. Esta figura é comum nas Escrituras, porém, no hebraico, a sua tradução não é possível manter em forma de acróstico. Os Salmos 111 e os 112 formam um par de poesias acrósticas que descrevem os caminhos dos homens e os de Deus. O Salmo 119 está dividido em 22 grupos de 8 versículos cada um. Cada grupo tem os seus versículos iniciados por suas letras, segundo o alfabeto hebraico, como pode ser visto em algumas tradições ou traduções. Aqui nós vamos dar uma parada e no próximo vídeo e no próximo áudio nós daremos continuidade ao capítulo 7, iniciando na figura de linguagem do paradoxo.